A paz do Senhor Jesus, em mais uma oportunidade, estamos aqui em mais um vídeo para ministrar uma palavra ao seu coração. E eu quero externar minha alegria em estar aqui com mais esse vídeo, porque há bastante tempo não postamos aqui no canal. E estivemos bastante ocupados, com algumas questões pessoais e não tivemos aí a oportunidade de postar vídeos desde meados de junho, maio, junho. Mas estamos aqui novamente e é um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero que nós vamos aí com maior frequência postar outros vídeos, Desta feita eu gostaria de meditar um pouco com vocês aqui em 2 Crônicas capítulo 20. É uma palavra bastante conhecida e, como vocês sabem, o nosso canal ele tem aí o objetivo de estar realmente fazendo ministrações curtas, de textos bíblicos, que é algo que pode ajudar você, ajudar quem está nos assistindo. De repente você envia esse vídeo para alguém, estará evangelizando alguém, levando a palavra de Deus a uma vida que está precisando ouvir. E, enfim, talvez para mim e para você, em algum momento, quando você vê esse vídeo, traga aí um crescimento espiritual, porque a palavra de Deus ela é viva. Cada vez que nós meditamos na palavra do Senhor, nós temos algo novo para nosso coração. Então, desta vez, 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 17. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17, que diz assim: Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, esse versículo é o final de uma profecia, que Jaziel, um profeta, ele levou aos ouvidos do povo de Judá e os moradores de Jerusalém e também ao rei Josafá. O contexto dessa profecia é o capítulo 20, Nós temos aqui algumas questões interessantes que antecedem a essa profecia proferida por Jaziel, a Josafá e ao povo de Jerusalém, de Judá. E logo no versículo 1 do capítulo 20, a gente já tem aqui o problema em questão. Por que Jaziel veio a profetizar dessa forma para Judá, para Jerusalém, para Josafá, dizendo para eles que haveria uma peleja, mas que nessa peleja eles não teriam que pelejar, porque o Senhor pelejaria por eles. Apenas houve um conselho aqui dentro dessa profecia da parte de Deus, usando Jaziel, dizendo ao povo: apenas estai de pé e vede a salvação do Senhor. Não temais nem vos assusteis, porque a peleja é minha, disse o Senhor a eles. Enfim, o problema em questão é que os filhos de Moabe, filhos de Amon e alguns outros amonitas vieram à peleja contra Josafá. E Josafá, ele conhecia o poderio bélico do seu exército, conhecia a força que tinha o seu exército e sabia que a quantidade de homens que vinha contra ele, contra a nação que ele governava, contra o seu exército, eles não dariam conta de vencê-los. E aí Josafá, quando ele recebe a notícia, dizendo: Josafá, vai vir contra você uma grande multidão, além do mar da Síria, e já estão perto, estão aqui no deserto de En-Gedi, estão bem pertinho. Então Josafá, ele obviamente conhecendo o seu contexto de exército, de povo, ele temeu, e aí ele pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Interessante que quando ele apregou o jejum em todo o Judá, o povo também teme, porque o povo sabia: não vamos dar conta, não vamos ter condições de vencer essa guerra. Vamos perder, vamos ser mortos, vão queimar nossas cidades, vai tudo se acabar, E vamos perder, então vamos também, junto com o rei, nesse jejum, vamos buscar o Senhor para ver se ele nos atende, nos
para ver se o Senhor ele vem em nosso socorro. Vamos pedir socorro ao Senhor. Todas as cidades de Judá foram buscar ao Senhor. Só que no versículo 5, a gente vê que Josafá, de repente, ele viu que apenas um jejum que ele e todo o povo estava fazendo não seria suficiente, né? E ele pensou assim, eu vou ter que ter uma ação de líder, uma ação de liderança, uma ação de chefe, de alguém que está à frente, ação de líder, né? E ele se colocou e saiu da posição de apenas alguém que estava jejuando, clamando, pedindo, esperando o socorro do Senhor, e saiu dessa posição e foi para a posição de estar em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, né? E aí, lá no pátio, em pé, em posição de liderança, de alguém que está em socorro do povo diante do Senhor, Josafá, você vai ler aí o texto na sua casa, capítulo 20, versículos 6, 7, 8 e 9, né? 10 e depois o versículo até o 12. Então, versículos do 6 ao 12, Josafá faz uma oração. E nessa oração é interessante que Josafá ele reconhece o poder do Senhor. Ele reconhece, diz: Senhor, porventura não és tu, Deus do céu? Tu és dominador sobre todos os reinos, sobre todas as gentes. Na tua mão há força e poder, não há quem possa te resistir. Porque era um momento, uma situação em que ele estava completamente dependente do Senhor, completamente nas mãos de Deus. Ele não tinha para onde correr, não tinha a quem pedir ajuda, não tinha o que fazer para ele vencer aquela guerra. E aqui eu abro um parênteses aqui para dizer que às vezes na vida da gente acontece exatamente a mesma coisa. Não temos para onde ir, não temos onde correr, não temos o recurso, né? Nós não temos um socorro palpável, nós não temos com quem conversar, nós não temos uma forma de agir que vá resolver o problema. Mas quando nós servimos ao Senhor, nós sabemos que nós servimos um Deus que Ele pode todas as coisas. E Josafá, sabendo disso, ele fala: na tua mão há força e poder. Por que Josafá disse: na tua mão há força e poder? Porque era preciso força, poder para vencer aquela guerra, né? E não há quem te possa resistir. Então Josafá estava colocando a guerra como ganha, se o Senhor estivesse do lado dele. E aí ele reconhece o poder do Senhor, ele adora o Senhor, e ele traz à memória benefícios de quem serve ao Senhor. E ele traz à memória o seguinte, que porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, essa terra, né? Ele estava lembrando, essa terra o Senhor nos deu. Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Veja, Josafá ele estava trazendo à memória uma promessa de que quando se encontrassem diante do juízo, da peste, da fome, da espada, se voltassem para Deus e clamassem, Deus os livraria, os ouviria e os livraria. Interessante porque quando o homem se encontra numa situação extrema, difícil, complicada, que ele não consegue resolver, ninguém ao seu redor pode lhe ajudar, ele lembra de coisas interessantes, ele lembra de promessas que Deus fez, ele lembra-se de quando ele servia a Deus com mais fervor, né? E assim, nós não podemos deixar que venhamos nos lembrar de benefícios do Senhor, de promessas do Senhor. Nós não podemos apenas adorar o Senhor em momentos difíceis, mas Josafá se encontrava em um desses momentos, e ele então se lembra de promessas que Deus havia feito. E na sua oração, enfim, ele continua falando, e lá no versículo 12, ele fala assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força. Em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém
os nossos olhos estão postos em ti. Aqui está o segredo, esse versículo fala de dependência, o contexto disso daqui é um problema que estava sem solução, era uma grande multidão vindo contra eles, mas logo Josafá, ele se prostra e leva o povo todo a se prostrar diante do Senhor. Então quando ele, no final da sua oração, ele reconhece: Senhor, nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Fica aqui uma grande lição para nós, um grande aprendizado, porque quando nós estamos nesse caminho, que estamos indo para o céu e o caminho é estreito, e a porta é estreita, e é difícil, e há muitos conflitos em nossa vida, e o palco de luta maior do ser humano está na mente, e ele luta bastante, dia após dia, e em muitos momentos nós não encontramos resposta para as coisas, nós não encontramos saída, como estava acontecendo aqui com Josafá. Nós não encontramos uma resposta para uma situação, para duas, para três. Às vezes olhamos para dentro do nosso lar mesmo, lugar em que está nosso maior tesouro, né? Onde estão as pessoas que nós amamos, onde estão as pessoas que nós queremos bem o tempo todo. E aí, quando nós não encontramos saída para uma situação ou outra, nós vamos: Senhor, não sabemos o que nós faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, porque do Senhor emana a força, a resposta, o amor, a graça, né? E isso foi evidenciado aqui logo no decorrer do texto. Nós vamos ver no versículo 17 que nós lemos, antecedendo aí um pouco o versículo 15, o 16 e o 17, né? Quando Jaziel, ele traz ao povo uma exortação e diz: olha, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu também, ó rei Josafá, dê todos vocês ouvidos ao que eu vou dizer, né? E aí ele vai e diz: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Aí ele vai dizer: amanhã descereis contra eles, eles sobem pela ladeira de Ziz, os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E aí ele fala: nesta peleja não tereis que pelejar, né? Estai de pé e vede a salvação do Senhor. Interessante aqui que nós percebemos que Jaziel, ele traz o povo a uma posição. Olha, a posição que vocês têm que ficar aqui agora é: dai ouvidos ao que eu vou dizer, e estai de pé e vede a salvação do Senhor. Existem momentos, gente, que nós temos que fazer alguma coisa. Temos que nos mover, temos que nos movimentar, né? Mas há instantes em nossa vida que nós temos que parar, estar atentos, ouvir a voz do Senhor, ouvir a instrução do Senhor e fazer exatamente de acordo com o que Ele está nos dizendo. Porque há momentos que nós estamos orando e nós pedimos coisas e depois essas coisas acontecem na vida da gente. Nós não nos damos conta de que aquilo que está acontecendo é resposta de oração. Nós temos que ter bastante atenção na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, com o que oramos, momento de calar, momento de falar, momento de nos mover para frente, momento de recuar, momento de estar parado, momento de olhar para cima, momento de ir, de estar quieto, né? Porque Deus, Ele se importa conosco, e aqui Deus se importou com o povo de Israel, e logo que Josafá viu quanto ele alcançou a misericórdia do Senhor, quando Deus, ele através de Jaziel traz essa palavra de consolo e de resposta e de solução, então Josafá se prostra, todo o Judá, todos os moradores de Jerusalém se lança perante o Senhor, adorando ao Senhor, né? É interessante demais essa palavra, porque ela pode perfeitamente ser aplicada no nosso dia a dia de uma vida espiritual abundante, porque vida espiritual não é só o topo, vida espiritual às vezes é descida, é vale também, é momento de aperto. Pensa, Josafá tranquilo ali reinando, daí a pouco chega lá no versículo 2, vem alguns que deram aviso a Josafá: vem contra ti uma grande multidão. Pensa bem, está tranquilo, daí a pouco vem aquela notícia estarrecedora, esmagadora, aquele problema grande na sua mão, e aí você tem que ver uma solução. Quando não vê, você vai: Senhor, me socorre. Foi o que Josafá fez e alcançou graça.
Que esta palavra esteja arraigada no seu coração. E que se você não se encontra hoje numa situação um pouco complicada, que dependa de solução, mas se amanhã vier a acontecer, que venha à sua memória esta palavra e você saiba que há um Deus que peleja por você e a vitória é sua, a vitória da sua família, a vitória do seu ministério, a vitória é sua, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.